Olá, boa tarde. Diante da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. Nosso tema hoje é abordagem no tratamento do câncer urológico durante a pandemia. E quando falamos desse tema, o primeiro tipo de câncer que vem à mente é o de próstata, o mais frequente entre os homens em todo o mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que serão registrados 65.840 novos casos em 2020. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com os doutores Arthur Rosa, radio-oncologista, diretor de radioterapia do Grupo Oncoclínicas e presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Também vamos conversar com o Dr. Nilo Jorge Leão, coordenador do Núcleo de Uro-Oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica. E também conversaremos com o Dr. Rafael Batista, oncologista do Grupo Oncoclínicas na Bahia. Boa tarde, doutores, tudo bem? Eu vou começar aqui pedindo uma rodada, começando aqui pelo doutor Arthur, um pouco da impressão de cada um de vocês sobre esse período da pandemia, a maneira como os pacientes vêm se comportando, especialmente dentro do segmento que nós vamos falar hoje, vamos discutir agora nesta live, né, o câncer urológico. Doutor Arthur, como o senhor poderia nos expor aí a sua percepção nesse momento sobre o aspecto da radioterapia? A gente, na verdade, parabéns aí mais uma iniciativa do Grupo Oncoclínicas, né, de estar estendendo a informação de qualidade para a população. A gente está vivendo um momento sem precedentes, né, na história, em todos os aspectos, né, se a gente for analisar aí esse tempo de quarentena, aí, tirando todo mundo, né, de uma zona de conforto, né, e a gente não sabendo quão resilientes e resignados a gente pode ser numa situação dessa. Graças a Deus, eu estou falando da Bahia, né, a gente ainda não está com um impacto muito grande de infectados, né, talvez até por conta das medidas de isolamento, dos cuidados todos estabelecidos, inclusive dentro dos departamentos de radioterapia, mas o enfrentamento tem sido um enfrentamento muito difícil, né, primeiro porque a gente não conhece muito bem a doença, então boa parte das recomendações e demandas têm vindo em cima de experiência de outros países, né, e de adaptação às realidades nacionais. Na radioterapia propriamente dita, a gente intensificou as medidas de higiene, né, de higienização dos equipamentos entre os pacientes, procurou estabelecer horários mais afastados entre uma sessão e outra, também implementando algumas medidas de hipofracionamento, que é uma estratégia que a gente dá a dose de radioterapia num tempo mais rápido. Então, no exemplo de próstata mesmo, que é o que a gente vai possivelmente falar mais hoje, até por conta da incidência, a gente tem estimulado o uso de tratamentos que, habitualmente, com a próstata presente, demoram 8 semanas para poder entregar a dose, a gente faz isso em 4. É fato que precisa de um pouco de tecnologia para garantir que o alvo está sendo acertado de maneira adequada. E temos recomendado para os pacientes ambulatoriais aí de melhor estado que evitem, né, na medida do possível, a comparecer para o tratamento com acompanhantes, né? Temos implementado a telemedicina para o acompanhamento das sessões, né? Então, semanalmente, o paciente passa em consulta com um especialista, onde a gente monitora os efeitos colaterais e que em tratamentos bem administrados essa incidência é baixa e a gente consegue fazer um monitoramento desses pacientes por telemedicina, identificando a necessidade de uma consulta presencial, desencadear esse processo com segurança. Então, assim, estamos nos adaptando. Eu digo que hoje a gente está talvez muito mais organizado. O Conselho rompeu o tratamento oncológico, né? O câncer é uma doença séria e deve ser avaliado em perspectiva junto ao especialista, sempre com o especialista.
Então é importante, você que está com diagnóstico, tem alguma dúvida, que a esclareça com um especialista, evite o WhatsApp, evite a internet, vá, porque cada caso é um caso e ele tem que ser endereçado de forma cuidadosa, né, de forma técnica, na medida do possível. Perfeito, obrigada, doutor Arthur. Doutor Nilo, como é que o senhor complementaria esse cenário aí sobre o aspecto dentro da sua visão, aí nas questões das cirurgias também? Como é que o senhor pode nos complementar? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Parabéns pela iniciativa ao Grupo Oncoclínicas. Eu acho o seguinte, existem situações na vida onde se tem dúvidas e situações onde não se tem dúvidas. Cirurgias estéticas, eletivas, que possam ser postergadas, não há dúvidas, devem ser postergadas. Quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente tem uma situação completamente diferente, porque cada tumor tem um comportamento diferente, cada paciente tem um estado imunológico e uma capacidade de tolerar o tratamento diferente. Então as decisões precisam ser, e aqui vem a palavra-chave da nossa discussão, Arthur já falou, eu só vou enfatizar, as discussões têm que ser individualizadas. Na verdade, o tratamento, independente do período de pandemia, a grande chave para o tratamento é você oferecer o melhor tratamento para cada situação específica. Então, não adianta a gente querer adotar condutas pasteurizadas ou iguais para todo mundo, porque cada caso vai ser um caso diferente. Trazendo um pouco para a realidade do cirurgião, né? Quando a gente opta por operar hoje, aí a gente já vai discutir quais são os cenários onde a gente opta por manter as indicações cirúrgicas. Existem medidas claras que a gente vem adotando junto a alguns hospitais, inclusive eu quero até elogiar a rede privada, principalmente de hospitais em Salvador, que tem tomado assim, medidas bem claras no intuito de proteger o paciente e a equipe médica. Então hoje eu só estou realizando cirurgia oncológica em pacientes que têm um PCR negativo para COVID pelo menos 72 horas antes do procedimento. Eu, como cirurgião que ainda sigo operando, estou me testando semanalmente, uma vez por semana, né? E para casos que eu julgue que tem muitos riscos associados a uma possível infecção, como obeso, paciente com comorbidades, eu estou adotando, apesar de altamente controversa, a ideia de fazer uma tomografia de tórax para esses pacientes, mesmo estando completamente assintomáticos antes de operar. Né? A gente vai entrar aí em discussões mais específicas, mas acho que o grande tema, o grande palco de discussões para o câncer urológico vai residir no câncer de próstata, porque é uma doença com apresentação completamente heterogênea, onde a gente vai ter tumores que podem levar 20 anos para causar uma repercussão e tumores que parecem ser mais agressivos e que talvez postergar o tratamento possa implicar em algum prejuízo. Para encerrar minha fala, eu quero dizer só que eu notei aqui na minha cidade uma mudança de comportamento em relação a postergar cirurgias. De início, quando a gente viu a tragédia na Itália, gente morrendo aos montes diariamente, houve uma conduta meio que uniforme de quase todos os cirurgiões que eu conheço em cancelar de maneira indiscriminada todas as cirurgias sem sequer pensar direito por conta do impacto que aquelas notícias estavam causando sobre os impactos oncológicos. Depois, devido a medidas acertadas, tanto em nível municipal quanto estadual, do isolamento social, houve um período de certa calmaria dentro do nosso estado, onde a gente observa hospitais privados até o presente momento ainda com a lotação bem baixa, com poucos casos de Covid, e houve uma busca inversa de pacientes que tinham sido postergados para antecipar cirurgias, antevendo o risco de falta de leitos para a cirurgia ser realizada mais para frente. Então isso é só para depois a gente apimentar um pouco a discussão. Eu observei um movimento contrário nesse sentido. Mas a palavra-chave vai ser individualizar cada decisão. Perfeito, obrigada. A gente vai voltar nesse assunto depois. Agora eu queria pedir a palavra do Dr. Rafael. Dr. Rafael, quais são suas considerações aí, complementando, para a gente fechar esse cenário aí, quais são as suas percepções? Então, boa tarde a todos. Agradecer o convite ao grupo para participar dessa live. Eu concordo plenamente com o que Nilo colocou. Eu acho que as condutas têm que ser realmente individualizadas. Cada
paciente e a doença de cada paciente se comporta de uma forma diferente. Aqui na clínica e nas clínicas espalhadas pelo país do grupo, a gente tem tomado medidas de contingência para que o funcionamento da clínica ele seja mantido. Os pacientes em tratamento oncológico devem ter seu tratamento oncológico mantido. Isso é algo importante da gente frisar. O paciente ele não precisa ter medo de fazer o tratamento dele, porque muito provavelmente a doença oncológica traz um risco muito maior do que a infecção pelo Covid em si. Então, a gente tem tomado as medidas de contingência necessárias para tornar o ambiente da clínica um ambiente seguro. Nilo já colocou que a individualização é importantíssima e com ela a gente vai conseguir definir aquele paciente que precisa começar o tratamento imediatamente e aquele paciente em que a gente pode começar um tratamento mais agressivo um pouco mais tardiamente. Então, na oncologia, eu vou trazer o assunto para a próstata também, porque é a doença mais prevalente. A gente tem tratamentos que a gente faz com hormonoterapia, por exemplo, que é um tratamento com baixíssima toxicidade, que não vai influenciar no sistema imunológico do paciente. Ele pode fazer com segurança, com poucas idas à clínica para receber essa medicação. A gente tem uma forma de apresentação que a gente pode fazer uma aplicação a cada 84 dias, então é um período que a gente consegue deixar o paciente longe dos ambientes, se manter isolado e fazer um tratamento que é eficaz. Perfeito, obrigada, doutor Rafael. A imagem, para mim, a sua imagem está congelada, vou pedir para o nosso suporte dar um apoio ali para o doutor Rafael, mas o áudio está ótimo, o áudio está muito bom. Bom, vou passar a dica aqui. Doutor Arthur, em termos de prevenção e cuidado, no caso da cirurgia, no caso do câncer urológico, desse segmento que estamos nos dedicando agora nesta live, existem pontos peculiares sobre prevenção que distinguiriam do geral do paciente oncológico? Assim, existe algum tipo de particularidade em termos de manifestação, de riscos de manifestação de formas mais graves da Covid-19? Como é que vocês percebem isso? A gente de alguma forma acaba tentando generalizar, né, mas volta à questão da individualização, né? Então vamos falar um pouco de câncer urológico, vamos falar de câncer de bexiga, por exemplo, que é um tumor extremamente prevalente em pacientes tabagistas, né? E o câncer de bexiga, muitas vezes induzido pelo tabaco, vai ter também um dano pulmonar pelo uso crônico do cigarro, e certamente uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que aí sim é um fator de risco já estabelecido no caso de infecção. Normalmente são pacientes mais idosos, né, que aí a gente tem incrementado mais um outro risco. Então, assim, de formas gerais, a gente vai ter que individualizar caso a caso. Falando de rastreamento, de diagnóstico, a gente tem aí políticas de rastreamento de câncer de próstata, é controverso, né, quando está fazendo, se deve se fazer de base populacional, se indiscriminadamente. Fato é que existe uma tendência, um relaxamento, né, dessas medidas de rastreamento em pacientes principalmente assintomáticos, e a gente imaginando que essa pandemia, e a gente está parado desde o começo de março, né, a gente já está aí no final de abril, as previsões são que o pico deve acontecer entre 8 e 12 semanas, então a gente possivelmente já está entrando numa das fases mais críticas, né? Ela nunca chega, mas supostamente a gente está entrando numa dessas fases mais críticas. E a gente tem de entender que depois de uns 3, 4 meses, usando a experiência aí também dos outros países, esse grau de infecção, de contágios se arrefeça, e aí de alguma forma possa rastreamento que muitas vezes são estabelecidos. A grande preocupação, e é uma preocupação de saúde pública também,
é que muito provavelmente a gente vai sofrer um problema de efeito rebote, né, desse represamento de diagnósticos, né, que de alguma forma vai aumentar a demanda da estrutura de saúde, e essa sobrecarga pode comprometer o acesso. Talvez de forma muito mais evidente na saúde pública, né, que já era uma realidade, a dificuldade de acesso. Então, só alguns números aí, a gente no Brasil hoje tem 360, 380 máquinas, né, quando a necessidade ela supera 600. Né, então, de alguma forma, aí a gente não tem máquina para todo mundo. As máquinas hoje no Sistema Único de Saúde, que tratavam basicamente SUS e que tinham fila de espera, ainda tem um movimento compatível com a capacidade instalada, mas naquelas que não têm a fila de espera, a gente já vê que pode estar chegando a 30%, 40%, até 50%. Uma vez voltando essa demanda, né, a gente possivelmente vai ter um enfrentamento difícil também de acesso a tratamentos oncológicos específicos, e aí eu temo muito pela mortalidade. A gente está muito preocupado hoje com os pacientes que morrem por Covid, mas já morria muita gente por câncer, e certamente a gente vai ter alguma dificuldade em enfrentar essa mortalidade uma vez a pandemia se arrefecendo. Perfeito, uma bela reflexão. Doutor Nilo, dentro desse aspecto da prevenção, tanto na questão dessa postergação dos exames diagnósticos, que o doutor Arthur mencionou, mas também em relação à própria peculiaridade do câncer urológico nesse cenário da Covid-19, como é que o senhor poderia acrescentar o seu ponto de vista em relação até mesmo à cirurgia? E já tem uma pergunta aqui relativa à cirurgia, que é do Denis Luiz. Ele pergunta se neste momento a cirurgia robótica é indicada e qual é a efetividade no tratamento. Tá, comentando primeiro. Várias perguntas em uma. Tá. Foram duas. Uma sobre o rastreio, né? Tá me ouvindo bem? Uma é sobre rastreio e a outra sobre a cirurgia. Sobre rastreio é mais fácil, eu concordo com tudo que o doutor Arthur falou, só para não ficar sendo repetitivo, só para promover assim, uma linha de pensamento um pouco diferente. Eu acredito que hoje a realização de exames, seja com intuito de triagem ou por qualquer outro intuito, está relativamente segura no sentido de prevenção de infecções por Covid. Os laboratórios já haviam evoluído nesse sentido, mas estão cada vez melhor os serviços de coleta, por exemplo, de exames laboratoriais em casa, né? Eu tenho feito, por exemplo, a coleta do PCR de orofaringe e nasofaringe semanalmente em casa, e, né, os profissionais vêm exemplarmente bem paramentados, etc. Então, assim, eu só quero pontuar que eu acho que colher exame de sangue, etc., pode ser uma coisa segura, falando isso principalmente para os pacientes que estão nos ouvindo, desde que se tome os devidos cuidados. Você não vai mais para laboratório, pegar fila, ficar em salas lotadas, etc., né? Mas nós estamos falando, por exemplo, de pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia, aí, como o Rafael pode comentar. Esses pacientes, no intuito de prevenir uma possível infecção comunitária, podem fazer coleta de exame em casa. Mas concordo que não é um período adequado para se fazer rastreio, né? Para se buscar diagnóstico de doenças silenciosas. Mas tudo isso deve ser visto com cuidado. Então, um homem, por exemplo, sem história familiar de câncer de próstata, que não é negro, né, que não tem nenhuma preocupação, não é agora, no meio da pandemia, que ele vai resolver sair de casa para colher um PSA. Agora, se a gente está falando de um paciente que o irmão morreu de câncer de próstata, o pai morreu de câncer de próstata, todos os cânceres de próstata agressivo, ele já tem um PSA que tende a ser um pouco mais elevado, a gente pode até segurar um pouco o rastreio dele, mas como há uma imprevisibilidade do tal pico, a gente não pode, assim, falar para o cara, deixa para o ano que vem. Só vamos ter cuidado de manter esse paciente por perto, porque, como eu falei, nem toda doença se comporta igual. Em relação à cirurgia robótica, ou cirurgia por videolaparoscopia, no início da pandemia saíram alguns papers sugerindo que o uso do pneumoperitônio, que é o gás CO2 que se usa durante a cirurgia, poderia ser um fator aí disseminador de vírus para a equipe que está exposta.
né? Isso daí já foi contradito por outros autores. Parece que é o mesmo risco da cirurgia aberta convencional, por exemplo, onde se passa o bisturi elétrico, se sobe fumaça com fome, que são diretos da corrente sanguínea do paciente, e teria, teoricamente, o mesmo risco. Mas, de qualquer maneira, já existem dispositivos para se reduzir a dispersão de CO2 na sala, que estão sendo utilizados, e existem esses cuidados que eu comentei mais cedo, que podem ser tomados com o paciente para tentar proteger a equipe. Então, o protocolo que eu tenho utilizado é fazer PCR para pesquisa do RNA viral 72 horas antes nesses pacientes. De preferência, ter um paciente que esteja em isolamento social há pelo menos 14 dias. E, de preferência, ter uma equipe que está se testando regularmente. A gente ainda pode adicionar o uso da tomografia de tórax para ter um subsídio a mais de que esse paciente não está infectado. Mas, sendo bem franco, eu devia ter aí aproximadamente 25 cirurgias robóticas programadas até o final de maio, e essas cirurgias foram todas antecipadas, eu até comentei com você, Gisele, para esse mês de março, que se encerrou. E acabou que eu tive um volume de cirurgias oncológicas, robóticas, inclusive, muito maior do que a média nesse período, e por sorte ou por cuidado, acabou evoluindo tudo bem. Uma grande vantagem da cirurgia robótica, que se prova bem nesse contexto, é o fato do paciente reduzir muito o tempo hospitalar. Então, Arthur comentou, por exemplo, sobre câncer de bexiga, que é um câncer que, teoricamente, não deve ter seu tratamento postergado mais do que 3 meses. Então, eu tinha um paciente que tinha feito quimioterapia neoadjuvante para tratar um tumor de bexiga. Ele tinha uma variante micropapilar e tinha carcinoma in situ, que são fatores que falavam contra a gente associar a radioterapia. E o paciente precisava fazer uma cistectomia radical. Já tinha terminado a quimioterapia há 4 a 6 semanas e foi discutido com o paciente, com a família, com o oncologista, e optado por proceder com a cistectomia radical. A cistectomia radical, só para ilustrar, na literatura, o tempo médio de internação é de 10 a 11 dias dentro do hospital. Né? Dentro de um hospital com múltiplos técnicos de enfermagem diferentes visitando o paciente, com enfermeiros, fisioterapeutas, e um risco de exposição maior. Né? É a cirurgia mais mórbida da urologia, a cistectomia radical, uma cirurgia que complica bastante, mas a gente associou a cirurgia robótica a esse paciente e a gente conseguiu uma alta hospitalar dentro de um intervalo de 48 horas, que é uma alta extremamente precoce e que, inclusive, assim, mais precoce do que eu faria numa robótica em outro período. Mas a gente montou uma estrutura para poder tirar esse paciente do hospital o mais rápido possível para tratar de um paciente imunossuprimido. Então, só comentando sobre a pergunta do paciente, a robótica ela ajuda no sentido de que a recuperação é mais rápida, a gente reduz o tempo do paciente dentro do hospital, possibilitando que ele vá para casa mais cedo e fique isolado mais cedo. Perfeito, obrigada. Apenas uma pergunta só para complementar a questão do aumento das cirurgias. O fato de a sua cena, o seu cenário é em Salvador, que ainda não chegou ainda naquele pico como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, né? Você acha que isso também influenciou um pouco esse aumento de cirurgias? Uma coisa que é importante dizer é que tem que ter uma interface, uma comunicação fácil entre o profissional, o médico, o cirurgião, o radioterapeuta e o gestor de saúde do hospital. A gente precisa de dados reais, oficiais, não fake news de WhatsApp. A gente precisa saber quantos pacientes contaminados, confirmados tem dentro do hospital, porque o paciente tem que compartilhar dessa decisão. Então, todos os meus pacientes sabiam, dentro dos hospitais escolhidos, quantos casos Covid positivo confirmados tinham e quantos casos suspeitos. Então, ele sabia se ele queria se submeter a esse risco. Isso é uma realidade interessante, porque lá no início de março, eu cheguei aí a operar no hospital que tinha 3 casos suspeitos e 0 confirmados. Hoje, se a gente fosse para esse mesmo hospital, a realidade é bem diferente. Então, essa verdade que eu estou dizendo aqui é uma verdade muito dinâmica. Ela muda o tempo inteiro. E a gente tem aí muita fake news sobre hospitais específicos em Salvador, que os hospitais estão superlotados de casos de Covid. Quando você vai para o dado epidemiológico real da CCIH, não é bem assim.
né? E às vezes há um terror maior do que o que se fala, assim como pode haver uma quantidade de casos que assuste, que fale, não, peraí, esse hospital realmente está com um índice de infecção muito alto, vamos segurar um pouquinho aqui, vamos ver se as coisas abrandam. Só uma última consideração, eu ainda opero periodicamente em São Paulo, cerca de uma vez por mês, e tenho um compromisso marcado para o final de maio, com 7 cirurgias. Consultei o hospital, 2 hospitais onde as cirurgias estão marcadas, e assim, todos os hospitais, isso é altamente discutível, né? Mas eles apontam que são hospitais que trabalham com pacientes oncológicos, no sentido de que eles estão tentando meio que criar um hospital dentro do hospital, separando completamente a realidade do paciente COVID e do paciente eletivo, para tornar mais seguro o ambiente para o paciente circular dentro do hospital. Então, mesmo em São Paulo, onde a situação é um pouco mais complicada, há uma tendência ainda de alguns hospitais a manterem as suas atividades eletivas dentro do habitual. Isso não quer dizer que eu concorde com isso, mas quer dizer que alguns gestores, alguns infectologistas ainda acreditam que pode ser seguro manter atividades eletivas dentro do contexto da pandemia, até porque há uma incerteza muito grande de quando será seguro. Então eu tenho certeza que Arthur e Rafael vão concordar comigo que postergar um mês para um câncer de próstata pode não representar nenhum problema, mas é mais difícil garantir que postergar 12 meses para um Gleason 9 não vai criar nenhum problema. Então isso tem que ser bem discutido. Perfeito. Doutor Rafael, a minha pergunta seria sobre os impactos dos efeitos dessa postergação dos exames diagnósticos e tudo, mas assim, eu englobo um pouco essa discussão que o doutor Nilo está trazendo aí, até mesmo em relação à questão das cirurgias, né? Como é que o senhor se posicionaria? Então, eu caí, mas consegui voltar e peguei uma fala de Arthur, que é muito importante. A gente tem se preocupado muito com a dificuldade que os pacientes estão tendo de ter acesso a exames de rastreamento e de detecção precoce. Então, a gente espera que a gente vá ter um número maior daqui a uns 3 a 6 meses de número de casos de doença mais avançada, porque os pacientes estão tendo dificuldade de acesso a esses exames, né? Então, a gente tem muito bem estabelecido, por exemplo, a mamografia para o rastreamento do câncer de mama, e os pacientes têm tido dificuldade de ter acesso a esse exame e, por consequência, a gente vai ter um maior número de casos de doença avançada daqui para frente. Com relação aos tumores urológicos, a gente tem o rastreamento precoce com o PSA e o toque retal como uma estratégia de rastreamento, e a tendência é que a gente tenha também um maior número de casos de doença mais avançada, tendo esses exames e a consulta para fazer o toque retal postergado. O câncer de próstata tem a particularidade de que a grande maioria dos tumores ela tem comportamento de menos agressivo. Então, como o Nilo colocou, muitas vezes é um rastreamento que o risco de você diagnosticar uma doença mais avançada num paciente assintomático é menor do que o risco do coronavírus. Então, a gente tem que levar isso em consideração. São procedimentos e são exames que a gente pode postergar, sim, já que o risco do Covid é maior do que o risco de você diagnosticar uma doença que seja mais complicada num paciente assintomático. Com relação ao que o Nilo colocou da estratégia cirúrgica, a gente tem visto esse movimento oncológicas, né? Eu acho que a gente precisa, como já falou anteriormente, individualizar, mas quando a cirurgia é necessária, a gente precisa fazer, mesmo nesse contexto de risco com relação ao Covid. Se a gente pega um câncer de próstata, por exemplo, uma doença muito agressiva, um câncer de bexiga, e a gente precisa fazer o tratamento, o paciente que acabou de sair de um tratamento de
quimioterapia, que a gente chama neoadjuvante, que a gente faz antes para preparar para a cirurgia, esse paciente não pode ter seu tratamento postergado. Então, a gente tem que criar estratégias para que esse paciente possa fazer seu tratamento com segurança. Perfeito. Doutora Arthur... Você me permite acrescentar uma coisa? Eu acho que, e aí o brasileiro é um camarada muito inventivo, né? Hoje o Grupo Oncoclínicas, ele conta com um sistema de telemedicina para contato com os pacientes, né? Mas até a gente estar com ele operacional, eu acho que a interação dos médicos do grupo nunca foi tão grande, né, no momento de Covid, a troca de informações, usando ferramentas de comunicação como o WhatsApp, né, o próprio telefone. A gente nunca interagiu tanto como a gente está interagindo agora. Até os tumor boards, né, que são sessões que a gente costuma ter com todos os médicos presentes para poder discutir casos mais específicos, mais desafiadores, né, eles estão vindo para o mundo virtual, né, com uma velocidade extremamente grande. E aí volta a questão da individualização, né, a gente muitas vezes define estratégias de tratamento específicas para o paciente. Tem situações que a gente pode operar, tem situações que a gente pode irradiar, então a gente muitas vezes pondera especificamente para aquele paciente qual que é a melhor estratégia, né? Então, eu acho que a gente sai muito mais fortalecido dessa pandemia, porque essas ferramentas que vieram inicialmente de uma forma informal, né, onde a gente começou a usar os recursos que estavam mais à mão, e agora a gente já está com ela de forma mais estruturada, com criptografia, com padrão de segurança, né, com documentação da realização desses exames, que é muito dessas consultas, que é muito importante. Eu tenho certeza que a pandemia acabando, isso de alguma forma vai entrar na rotina da gente, e o que vai aumentar muito mais a interação e muito mais a segurança, né, na decisão desses pacientes, porque muitas vezes estão na cidade grande como São Paulo, como Rio, como até Salvador mesmo, e você está no hospital, precisa discutir um paciente que está no outro. Antes a gente tinha toda uma dificuldade logística para estar em todas essas sessões, e acho que com a telemedicina chegando a isso vai ser uma realidade cada vez mais presente na vida de nós médicos. Perfeito. Essas estratégias, doutor Arthur, elas a questão do cenário do Covid, ele tem obrigado as estratégias a penderem. Claro que estamos falando de individualização todo o tempo, né? Mas de alguma forma uma decisão que seria inicialmente cirúrgica pode mudar para uma decisão de se irradiar primeiro. Como tem sido isso, assim, nesse contexto da pandemia? Obviamente que a gente vai avaliar, né? A gente tem, principalmente em de próstata, estratégias que têm resultados muito similares, né? E o que diferencia muito é o perfil de morbidade de cada estratégia, né? E isso muitas vezes é decidido junto com o paciente e com características individuais dele. Então, o que a gente reforça é que esses pacientes devem passar por avaliação especializada, né? Eu queria só acrescentar naquela questão da telemedicina, voltar, eu sei que o Nilo talvez queira acrescentar alguma coisa nessa questão da decisão da melhor estratégia terapêutica. A gente sempre está falando muito da preocupação com o paciente, o Nilo já passou sobre a preocupação com o staff, né? Mas a gente na radioterapia, e normalmente são equipes mais enxutas, né? Se você contaminar um número relevante de funcionários, talvez você inviabilize o funcionamento da operação. Então, os cuidados que a gente tem estabelecido na radioterapia não são só com os pacientes, né? Então, a gente está direcionando muito esses esforços na prevenção e na proteção do staff, do funcionário, seja com, no caso, os físicos médicos e os próprios médicos fazendo planejamentos remotos, mas cuidado do próprio dia a dia, de escalas, de horários específicos para tratamentos de pacientes suspeitos, para evitar que a gente contamine o staff todo, né, e de alguma forma inviabilize o tratamento, sei lá, de 50 pacientes. É um cuidado realmente que tem que estar bem vivo aí no dia a dia do ciclo de radioterapia do país. Perfeito. Inclusive, a telemedicina ela também tem essa função, né, de proteger a equipe médica, né, não só os pacientes, né? Doutor Nilo, como é que o senhor vê esse ponto levantado do doutor Arthur? Eu queria complementar só o que o Arthur falou em 15 segundos. Estratégia terapêutica, para mim, ainda não tem evidência de que deve mudar por conta da pandemia. A estratégia terapêutica, ao meu ver, ela tem que ser baseada em outras questões. Então,
quando eu indico uma cirurgia, eu sempre encaminho, se for uma doença passível de ser tratada com radioterapia, eu encaminho para ele ouvir a opinião do radioterapeuta e do oncologista para poder ter até uma opinião imparcial. E eu acho que essa decisão que é tomada antes do contexto da pandemia tem que ser mantida, porque não há e nem vai haver nenhuma evidência de que mudar uma estratégia de cirurgia para radioterapia ou de radioterapia para cirurgia diminui o risco do paciente se infectar por Covid. Né? O paciente pode ir para uma cirurgia, encontrar toda a equipe completamente livre de doença e não pegar, pode ir para a radioterapia e ter um funcionário da recepção infectado e ele acabar pegando esse funcionário e vice-versa. Ele pode ir para a radioterapia e não ter nenhum tipo de exposição e chegar na cirurgia, a instrumentadora está contaminada e infectar o paciente. Então, assim, os cuidados têm que ser tomados de maneira integral, independente do tipo de tratamento, e a decisão que norteou o motivo de ter norteado a decisão entre cirurgia ou radioterapia com hormonioterapia, isso aí tem que ser mantido. Na minha opinião, não é o contexto da pandemia que vai mudar. A gente tem um grupo aí com várias pessoas que trabalham com uro-oncologia no WhatsApp e foi discutido isso recentemente, se deveria mudar doenças de alto risco para radioterapia e quimioterapia, e eu pessoalmente acredito que a estratégia tem que ser mantida, porque não há evidência de que uma situação reduz o risco em relação à outra. Até porque o paciente não vai ter como conduzir estudos nesse contexto para poder determinar isso daí. Isso aí vai ser puramente observacional e cheio de vieses, que podem ter inclusive vieses de interesse. Eu posso dizer, não, mantenha a cirurgia porque eu sou cirurgião, e ele pode manter a radioterapia porque é radioterapia. Eu acho que a decisão é se vai tratar agora ou não. Vai tratar agora, então o tratamento que foi escolhido é o que tem que tratar. Agora, é possível postergar esse tratamento? Então vamos postergar, independente do tipo de tratamento. Entendeu? Eu acho que a maneira da gente fugir do viés é por aí. É legal a gente colocar também que o cara pode contaminar, o paciente pode contaminar no centro cirúrgico, na radioterapia, ou pode contaminar com o tio, com o filho que foi na venda comprar uma mariola, né? Então, assim, a gente foi dar um abraço nele depois da radioterapia, ele também contaminou. Então, assim, o importante é a gente entender que, assim, o que vai gerar segurança nessa pandemia é justamente o desenvolvimento de imunidade da população, da gente ter menos pessoas carregando e não deixar todo mundo infectar ao mesmo tempo. A gente está vivendo muita experiência dos pacientes que complicam, né, e que desenvolvem formas graves, mas afortunadamente a letalidade, pelo menos se a gente for considerar a subnotificação, ela é realmente muito baixa, né, e os pacientes que estão aí aumentando esses números de óbitos são pacientes, na sua maioria, pacientes já muito fragilizados do ponto de vista clínico. Então a gente fica com aquele medo, né, essa paura está generalizada na população de que se você pegar a Covid, você corre o risco de morrer. Corre, mas o risco, graças a Deus, ele é muito baixo. Pelo menos é o que a evidência tem mostrado até o momento. Do fenômeno de que a gente vem vivendo uma medicina baseada em evidências há muito tempo, né? Em guidelines, em condutas de grandes consensos. Hoje, na história da medicina, pelo menos desde que eu me entendo por gente, nunca o bom senso médico foi tão importante para tomar decisões desde que o paciente deve ali colher um exame ou não. Então, agora, mais do que nunca, o bom senso do profissional vai ser importante. Discussão, multidisciplinar, envolver o paciente na decisão, é isso aí que vai ser necessário, entendeu? Não vai ter como definir, o melhor é mudar todo mundo para esse tipo de tratamento. Não tem, é muito difícil isso. Perfeito, a valorização do profissional, do médico, né? Olha, tem uma pergunta aqui da Raquel que eu vou interessar aqui para o doutor Rafael, que é o seguinte, ela pergunta, ela conta que o pai dela tem câncer de próstata, faz o tratamento de hormonioterapia e toma uma injeção por mês. Ela pergunta se ele pode estar mais suscetível ao coronavírus, no caso, acho que talvez de desenvolver a forma mais grave. Então, a hormonioterapia é um tratamento que faz a supressão da produção da testosterona, porque a testosterona no câncer de próstata é o hormônio que estimula também o crescimento das células do câncer de próstata.
esse tratamento ele interfere muito pouco com a imunidade inata do paciente. É diferente de um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que esse sim pode ter maior de infecção. O que vai ditar o risco desse paciente, principalmente, vai ser a idade dele e as comorbidades que ele apresenta, especialmente diabetes, doenças cardiovasculares, como hipertensão, por exemplo, ou doença coronariana. E alguns trabalhos já mostram também que a obesidade está associada a um maior risco de você desenvolver a forma grave da doença. Então, eu não me preocuparia, por exemplo, com o meu paciente que está fazendo tratamento de hormonioterapia. Eu me preocuparia muito mais com o paciente que está precisando fazer quimioterapia. Certo, correto. O fato dele ter câncer que precisa da hormonioterapia já não coloca ele como imunossuprimido natural, Rafael? Em diagnóstico de câncer, você classifica o paciente como um paciente de alto risco, mas a gente tem visto nos trabalhos observacionais, que esses pacientes, os pacientes oncológicos, eles só realmente têm um risco maior de mortalidade quando eles são pacientes que já passaram por 2 ou mais linhas de tratamento. Então, geralmente, é um paciente com doença metastática que já fez mais de 2 linhas de tratamento, ou seja, é um paciente que já foi mais exposto ao tratamento e já está mais debilitado. Um paciente rígido, sem comorbidade, só o fato dele estar fazendo hormonioterapia não me deixaria ele mais preocupado do que um outro paciente na mesma faixa etária com as mesmas comorbidades. É interessante também a questão da hipertensão, né? A gente pega aí um monte de gente aí jovem com hipertensão essencial inicial, fala, sou hipertenso, eu sou fator de risco, né? A gente tem visto que a mortalidade está muito alta em doença cardiovascular, e normalmente é aquela hipertensão de longa data, né? Já com lesão de órgão-alvo, lesão cardíaca, lesão renal. Então, a gente está tentando de alguma forma agrupar aí os fatores de risco, né? E a gente sabe que tem uma correlação muito grande entre um e outro, mas dificulta muito a generalização, e aí volta a importância do especialista estar participando da decisão para conseguir ponderar o impacto, né, dessas comorbidades no desenvolvimento do risco de complicações aí por evolução do coronavírus. Eu esqueci até de comentar uma comorbidade importante, que é também doença respiratória. Então, DPOC histórico de tabagismo aumenta muito o risco do paciente contraindo a infecção e desenvolver a forma grave. Perfeito. Então, foi citado aqui a hormonioterapia, e no caso, por exemplo, o mesmo vale para a imunoterapia, um tratamento de imunoterapia? É um tratamento completamente diferente, a hormonioterapia da imunoterapia. Então, a imunoterapia é uma medicação que o paciente toma, que vai fazer com que o sistema imune dela tenha mais facilidade de reconhecer as células de câncer. Então, é como se o tumor ele estivesse camuflado no nosso organismo, no nosso sistema de defesa, e essa medicação tira essa camuflagem, então expõe as células de câncer ao nosso sistema de defesa. O tratamento de imunoterapia, na sua maioria, também não interfere com a imunidade de forma de deixar o paciente mais suscetível a infecções. O que a gente não tem é trabalhos que mostrem segurança quando o paciente desenvolve a doença, desenvolve a infecção pelo coronavírus e desenvolve a forma grave. Então, nesse momento, a gente tem sempre que individualizar. É algo muito novo, muito dinâmico. Então, no caso de um paciente desenvolvendo o COVID, a gente tem que avaliar individualmente se a gente mantém ou suspende aquele tratamento. Tudo vai depender de quantas linhas ele já fez, de como ele está clinicamente, de quais as comorbidades tem. Perfeito. Então, indo para agora para essa discussão uma vez diagnosticado com coronavírus, como devem ser as condutas? De uma forma geral, doutor Nilo, e aí depois queria passar para o doutor Arthur também, e vocês comentarem.
A conduta é de priorização do tratamento à infecção da Covid? É possível continuar tratando, caso a doença se desenvolva de uma forma, continuar tratando o câncer, caso a Covid se desenvolva de uma forma mais leve? Como tem sido aí essa dinâmica dos protocolos? Sem dúvida nenhuma, tudo que eu queria era um paciente Covid positivo com sintomas leves. Assim que ele terminasse o quadro dele, ele ia ficar imune ou IgG positivo. A gente daria um tempo para ele se recuperar aí de 15 dias após o término de sintomas, e isso seria o cenário ideal para submetê-lo a algum tratamento cirúrgico. Acredito que na vigência esse paciente PCR positivo, pouco sintomático, que o senhor observa a quarentena, para a cirurgia você pede um PCR de controle ou a quarentena suficiente? Como é que é o protocolo do hospital? Sem dúvida nenhuma, pediria PCR de controle, pediria um IgG, pediria IgM, ainda pediria um parecer da infectologia liberando ele para fazer qualquer tratamento. Sem dúvida nenhuma. Né? Aí é uma situação que eu brinquei dizendo que é ideal, porque o ideal era que o paciente já tivesse tido a doença e tivesse sido branda, né? Porque dirime qualquer tipo de dúvida. Mas eu acredito que na vigência de uma infecção, mesmo se fosse assintomática, que dirá com sintomas leves ou graves, qualquer tratamento seria suspenso, porque o tempo, né, do ciclo da infecção não é tão longo ao ponto de complicar tanto os tratamentos oncológicos, né? Submeter um paciente infectado à cirurgia já existe dado na literatura, os italianos publicaram, e isso muda o desfecho. O paciente evolui com 20% a mais de chance, por exemplo, de necessidade de UTI se ele for operado estando infectado, seja essa infecção assintomática ou com sintomas leves. Tá? Então já saiu um trabalho aí observacional, onde eles relataram que os pacientes que testavam, não aguardavam o exame, eram operados e depois o teste se mostrava positivo, tinha uma chance muito maior de precisar de unidade de terapia intensiva no pós-operatório de cirurgias que normalmente não precisam. Então, sem dúvida nenhuma, sabendo que se tem Covid, o tratamento cirúrgico é postergado, e acredito que as outras modalidades de tratamento também. Perfeito. Eu vou pedir para o doutor Rafael responder. Na verdade, surgiu uma pergunta aqui que não é sobre câncer urológico, mas, enfim, a Amanda Duarte está aqui nos assistindo e ela pergunta sobre câncer de mama. Depois de terminar quimioterapia de câncer de mama, quanto tempo posso esperar para fazer a cirurgia? Tenho ainda 6 quimioterapias para fazer e o médico ainda não definiu. Há algum protocolo nesse sentido? Embora a gente saia um pouco do assunto, mas como ela está na sala, está participando e fez essa pergunta, eu achei gentil a gente respondê-la. O Rafa é especialista de mama também, foi para a pessoa certa. Excelente. Responder de forma sucinta. Uma vez que ela termine o tratamento de quimioterapia que faz antes da cirurgia, o tratamento chama neoadjuvante, ela deve ser programada o tratamento cirúrgico. Então, Nilo tocou nesse ponto da cirurgia com relação a gente não deixar de fazer o tratamento que é padrão. Então, ela não deve deixar de operar. Uma vez que ela termine o tratamento de quimioterapia, ela vai sentar com o mastologista dela e programar a cirurgia. Geralmente, essa cirurgia ocorre de 3 a 6 semanas de terminada a quimioterapia. Esse seria o período de tempo ideal. Pode ser postergado um pouco mais do que essas 6 semanas, sem prejuízo para ela, vai depender do tipo de tumor, da resposta que ela teve, do tipo de tratamento que ela fez. O ideal é que ela opere entre 3 e 6 semanas. Perfeito. E esse tipo essa mesma estratégia vale também para alguns casos de tumores urológicos? Sim, a gente entra, por exemplo, na quimioterapia neoadjuvante para câncer de bexiga. Aí, não sei se o Nilo vai concordar comigo, mas uma vez que ele termine a quimioterapia neoadjuvante, ele tem que ser operado
dentro dessa faixa de tempo para não perder o benefício que ele teve com o tratamento dele. Doutor Nilo, eu tive um caso recente e os trabalhos sugerem que o maior benefício da cirurgia pós-químio no câncer de bexiga é entre 4 e 8 semanas após o término da quimioterapia, né? E aí esse paciente tinha a cirurgia programada para 26 de abril, que era quando estaria completando aí 7 semanas, e a gente antecipou, inclusive, a cirurgia porque o perfil epidemiológico do hospital estava favorável e a gente optou por operar esse paciente logo. Porque se a gente optasse por postergar, além de pegar um hospital com mais casos de Covid, ele poderia perder o benefício oncológico da quimioterapia neoadjuvante. E câncer de bexiga mata, e mata muito. Então não é medo de Covid que vai me fazer postergar esse tratamento. Isso aí não tenha dúvida. Tá? Então, o tempo de tratamento ele é discutível em algumas situações. Assim, o tempo não, o time, né, o momento de operar é discutido em algumas situações, principalmente em câncer de próstata. Mas dentro de uma sala de gênito urinário, a gente tem que lembrar que câncer de bexiga, câncer de testículo, câncer de pênis, alguns cânceres de rins grandes, com trombos na cava, etc., não vão poder ter o seu tratamento postergado. Né? No Hospital Irmã Dulce, que é um hospital do SUS, a gente tinha uma série de casos oncológicos graves que, graças a Deus, foram operados no início de março, foram priorizados, a gente suspendeu praticamente todas as cirurgias de câncer de próstata para focar em bexiga, rim, testículo e pênis. E acabou zerando a fila dessas doenças e pouco tempo depois, aproximadamente 15 dias, o hospital vivenciou um surto lamentável, muito triste de pacientes, funcionários com Covid, mostrando aí que a gente acertou em antecipar o tratamento dessas cirurgias. Hoje o hospital está interditado, fazendo uma desinfecção, com todo o apoio da Secretaria de Saúde, e esses pacientes com câncer de rim, bexiga, etc., não poderiam estar sendo tratados nesse momento. Então, os tumores que precisam de tratamento célere não devem ter o seu tratamento postergado. Isso aí eu acho que não tem muita dúvida sobre isso. Perfeito. Em relação surgiu aqui uma outra pergunta, da Lívia Sena, é uma paciente que terminou um ciclo, precisa de revisão até mesmo para saber qual protocolo seguir. É importante manter, seguir a manutenção dos exames. O receio dela é que ao mesmo passo em que sem os exames ela não saberá como seguir o tratamento. Ou seja, ela está com medo de ir fazer o exame e contrair o Covid. Qual seria uma palavra aí de orientação a ela, doutor Arthur, doutores? Lívia, é importante dizer o seguinte, aquela analogia que a gente tinha feito lá com o paciente da radioterapia e o paciente da cirurgia, né, que podia estar sendo infectado pelo filho que foi visitar ele em casa depois da cirurgia. Lembrar que assim, todo o processo hoje de saúde ele está envolto de muitos cuidados de segurança, né? Então, assim, obviamente que a gente tem que ponderar, pelo que eu entendi do seu caso, você está em tratamento de quimioterapia, precisa fazer uma avaliação com exames complementares para ver se para o tratamento, se muda de esquema. Então, é diferente do que a gente tem recomendado em alguns casos de pacientes que já trataram, estão livres de doença e que a gente continua fazendo segmentos regulares até completar 5 ou 10 anos de segmento. Então, a gente tem que fazer uma avaliação de risco e benefício. O benefício que você vai ter em contemplar essas informações com o teu médico para ele tomar a melhor decisão para você, certamente deve ser muito mais alto do que o risco de infectar especificamente uma unidade de saúde para fazer o teu exame complementar. Né? Agora, o que a gente recomenda, assim, a gente personalizar, entre em contato com o teu médico, divida por ele essa tua ansiedade, eu tenho certeza absoluta que indiscutivelmente ele vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Perfeito, obrigada, doutor Arthur. Aqui também, acho que tem uma pergunta parecida aqui vou pedir para o doutor Rafael responder, a Cláudia Mendes. Na verdade, ela faz uma pergunta mais genérica, que talvez valha a pena, a gente já tratou disso aqui,
mas acho que vale a pena enfatizar para a Cláudia. Ela pergunta quais são os riscos e as alternativas para os cuidados com o paciente oncológico. Uma pergunta mais geral, talvez valha a pena a gente rememorar um pouco por que o paciente oncológico teria essa vulnerabilidade a mais aí em relação a outros segmentos populacionais a desenvolver a forma mais grave do vírus. Cláudia, o paciente oncológico vai depender muito mais de como é que está ele clinicamente. A gente tem que levar em consideração de novidade, comorbidades, né? Que tipo de doença oncológica a pessoa tem, em que momento do tratamento ela está. Esses são os dados mais relevantes, mais importantes para a gente poder individualizar, né? Qual é o risco específico dessa pessoa, né? Não é o fato dela ter um diagnóstico de câncer ou ter tido um diagnóstico de câncer pura e simplesmente que vai ser um fator preponderante nessa avaliação do risco. Perfeito. Doutor Nilo, um pouco voltando aqui no ponto de maneiras, assim, a sua vivência aí com as cirurgias, né? Existem casos mais graves que poderiam ser, enfim, casos de câncer mais não tem jeito de operar agora, não sei como você colocou que muitas cirurgias já foram realizadas, foi uma decisão acertada, né? No caso aí em Salvador, nesse ponto que, assim, da decisão de operar agora. Hoje, nesse momento, como tem sido essa dinâmica por conta de escolha de cirurgia, de operar ou não operar? Depende um caso mais grave, leva-se para discute-se com o paciente? Como tem sido um pouco essa decisão, esse processo decisório, né? Só para brincar um pouco, meu pai diz um ditado para mim que é assim: depois que a onça está morta, todo mundo deita em cima e tira a foto e dá legal e acha que está tudo beleza. Eu operei recentemente, grande quantidade de pacientes e deu tudo certo e nenhum paciente pegou Covid. Talvez se eu tivesse pegado Covid, tivesse morrido, tivesse tido um desfecho diferente, eu estaria aqui hoje com uma visão completamente diferente. Veja bem, eu quero só defender o seguinte: eu não estou dizendo que deve operar todo mundo, nem que deve postergar todo mundo. A gente volta para a redundância de dizer que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Existem situações que não devem ser postergadas. Câncer de bexiga com indicação cirúrgica que terminou quimioterapia neoadjuvante, tumores músculo-invasivos precisam ser operados, independente do nível de infestação do hospital. A gente pode postergar 4, 6 semanas, mas não muito mais do que isso. Câncer de bexiga músculo-invasivos dão metástase, matam, têm prognóstico ruim, precisam ser tratados. Assim como câncer de pênis, câncer de testículo e alguns tumores de rins mais agressivos, com trombo e etc. O câncer de próstata é uma situação que dá muito mais manga para ser discutida aqui hoje, por uma série de questões. Existem cânceres de próstata altamente indolentes, que os exames demonstram uma indolência, mas quando você vai lá e faz uma cirurgia, a peça demonstra que o tumor, na verdade, era muito mais agressivo. Então, as decisões precisam ser pautadas em discussões multidisciplinares, envolvendo oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões, e com o máximo de exames complementares confiáveis possíveis. Então, usar ressonância multiparamétrica da próstata, cintilografia, se possível até PET, para a gente ter um bom embasamento sobre se a gente deve postergar ou não um tratamento cirúrgico. Mas, assim, como o objetivo da sua pergunta é mais que recapitular, a gente vai individualizar a decisão e a gente vai chamar o paciente para compartilhar a decisão. Então, se eu acredito que o paciente não deve esperar, que o paciente deve operar, eu vou chamar o paciente e vou dizer: conversei com o gestor do Hospital X,
a situação epidemiológica do hospital no momento é essa, eu acho que você deve operar. Você está de acordo, você assume esse risco junto comigo. Existe, inclusive, um termo de consentimento atual para operar, onde é colocado para o paciente o risco de adquirir a infecção, o COVID no pós-operatório. Então, essa decisão a gente tem que compartilhar junto com o paciente. Agora, existem situações onde a doença demonstra ser muito indolente e eu vou chamar o paciente e dizer, eu acredito que você deva aguardar 3, 4 meses sem maiores prejuízos para a gente reavaliar a sua situação, repetir o exame e ver se a doença deu sinais de progressão. Tá? Não vai ter resposta absoluta. O que a gente pode fazer é, uma vez decidindo, junto com o paciente, com o hospital, com toda a equipe, que o paciente vai se operar, a gente pode tomar cuidados específicos, como testar o paciente com PCR, testar a equipe cirúrgica com PCR, procurar recomendar que esse paciente esteja isolado 14 dias antes de submeter ao tratamento cirúrgico, eventualmente até fazer uma tomografia de tórax. Então, existe uma série de ferramentas que a gente pode usar para tentar trazer mais segurança para a decisão. Perfeito. Doutor Arthur, esse cenário novo de testagens, e, enfim, toda essa discussão de testagem, de mesmo hospitais Covid-free, que, enfim, vem sendo discutido, essa próxima etapa com essas medidas e estratégias, o senhor acredita que isso de alguma forma vai poder trazer um pouco mais de normalidade e flexibilização nessas decisões, inclusive para que tratamentos importantes como o que estamos discutindo aqui não sejam interrompidos? Como é que você observa os próximos meses, assim? Eu acho que, na verdade, o que vai ajudar muito é a gente começar a desenvolver imunidade com as pessoas se infectando com os 80% assintomáticos e deixando de contaminar os outros, né? A gente tem basicamente 2 tipos de teste, o RT-PCR, que tem uma sensibilidade maior, né, e os testes rápidos imunológicos, IgG, IgM e alguns até com IgA, no caso do ELISA. Mas tem que lembrar que alguns desses testes imunológicos eles podem ter falso negativo de 40%, né? Então é muito importante que a gente se adapte. O CDC já determinou algumas recomendações de testagem para profissional de saúde, né, que incorpora o PCR depois da quarentena, né, depois dos 14 dias de quarentena. Mas que o melhor esquema, a melhor rotina, o melhor protocolo, né, ele ainda não está completamente estabelecido, até por conta de alguns aspectos até técnicos na coleta do exame e no processamento dele. É fato que esses cuidados que o Nilo falou de testagem, né, dele como cirurgião, como potencial vetor, e dos pacientes que vão ser levados a um ambiente hospitalar e certamente podem até ser vetor para outros pacientes, eles fazem parte de cuidados, né? E quanto mais cuidado, melhor, né? É importante para essa onça do Dr. Nilo Leão, pai dele, que está morta lá, que alguém na frente vai dar uma cutucada para ver se ela está morta mesmo antes de você chegar para tirar a fotografia. Desculpa a brincadeira. Olha, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Eu vou pedir uma consideração final aqui a partir do doutor Rafael, no sentido de, primeiro, tentar fazer uma avaliação, quais são as lições que essa pandemia estão, de alguma forma, nos ensinando aos médicos, a mudança de estratégias, enfim, essa questão da telemedicina chegando, e também uma consideração, uma mensagem aí para os pacientes, de que forma eles podem manter a serenidade dentro de um período tão incerto como esse que estamos vivendo. Doutor Rafael, por favor. Assim, de consideração médica é importante, a gente falou várias vezes, mas é sempre importante frisar, a individualização do tratamento. Cada paciente tem a doença individual daquele paciente, são as células dele que sofreram uma mutação e eles desenvolveram câncer. Então a gente precisa individualizar o tratamento, a gente precisa trabalhar multidisciplinarmente,
Então, nessa reunião tem um radio-oncologista, tem um cirurgião, exatamente porque a gente precisa discutir o caso desse paciente para a gente tentar traçar a melhor estratégia. A gente tem várias estratégias disponíveis e algumas vezes a gente vai ter que adaptar o tratamento daquele paciente a alguma dessas estratégias. Então, especificamente no câncer de próstata, para tratar a doença de próstata localizada, a gente pode tanto fazer tratamento cirúrgico quanto radioterapia. As duas estratégias são igualmente eficazes, então a gente precisa se reunir, se juntar, nesse momento agora virtualmente, né? E discutir aquele caso para a gente poder oferecer para o paciente um melhor tratamento. E da parte do paciente, da parte do doente, ele precisa ter serenidade para encarar essa situação. Ele já vai estar encarando uma situação nova de ter a doença oncológica e precisar de um tratamento no contexto dessa infecção, dessa pandemia. Então é preciso muita serenidade, é preciso muita estabilidade mental para poder receber e lidar com essas notícias. O paciente ele precisa entender e saber que os tratamentos permanecem com a mesma eficácia. O risco de uma forma grave da doença, como o Arthur falou antes, é pequeno, a mortalidade é baixa. Ele não deve deixar de fazer o tratamento dele, porque o risco da doença oncológica, na grande maioria das vezes, é muito maior do que o risco de você contrair o Covid e desenvolver a forma grave. Então, serenidade nesse momento, não desistam do seu tratamento, de sua vida, a vida vai prosseguir e isso tudo pode ser que demore até algum tempo, mas com certeza vai passar. A gente ou vai desenvolver imunidade de rebanho, ou vai desenvolver uma vacina e vacinar todo mundo, mas isso vai passar e a gente vai voltar à normalidade. Perfeito, obrigada. Doutor Nilo, quais são os aprendizados dessa pandemia para o futuro? E qual que é a sua mensagem para os nossos pacientes que estão nos assistindo? Que nunca ficou tão claro que medicina é uma ciência de verdades transitórias. A coisa muda, a informação muda o tempo inteiro. O médico está tendo que trabalhar bastante a sua humildade para reconhecer que a gente sabe muito pouco sobre o cenário atual. A gente está aprendendo quase que de maneira dinâmica a lidar com a situação, assim como os pacientes estão aprendendo como indivíduos a lidar com uma situação muito atípica, né? Mudança, restrições de hábitos de vida, mudanças da sua rotina, recessão econômica. Vai ser um período difícil para todo mundo, mas existe criatividade, existe força suficiente para se superar, existe tecnologia para se superar essas dificuldades, esses problemas. E minha mensagem para o paciente que me ouve é: encontre um médico em que você confia. Essa é a mensagem principal, porque as verdades são muito transitórias e as fontes têm que ser bem confiáveis. Então você precisa encontrar uma pessoa em que você confia para ajudar você a tomar uma decisão sobre qual o melhor caminho a seguir nesse momento. Tá? Manter a tranquilidade, como o Rafael falou, individualizar a decisão, mas encontrar uma pessoa em quem você confia para poder pautar as decisões e tomar as melhores decisões para cada caso. Perfeito, obrigada. Doutor Arthur, a palavra é sua aí. Quais são os aprendizados, a lição aí dessa pandemia para o futuro, sua mensagem para os pacientes manterem a serenidade? Eu, na verdade, acho que não tenho muita coisa a acrescentar aí as belas palavras aí do Rafael e do Nilo, né? Não interromper os tratamentos, realmente confiar, saber que no médico você tem a pessoa para poder dividir essas ansiedades e te ajudar a tomar a melhor decisão, né? Eu acho que a gente vai sair mais fortalecido, pacientes, a comunidade em geral, e eu acho que principalmente a medicina. A medicina tem uma característica de muita previdência, né, de muito cuidado, né, nas mudanças, na incorporação das mudanças. Eu acho que a gente acabou acelerando a velocidade da luz em muitos processos, inclusive a própria telemedicina, né, que estava presa lá no CFM em discussão, ela de uma hora para outra, por conta da necessidade, virou uma realidade. Eu acho que isso vai acelerar aí muitas coisas que demorariam um tempo grande para acontecer, e certamente a gente sai mais fortalecido
como pessoa, né, como médicos e principalmente como sociedade. Então, mais uma vez aí, parabéns ao Grupo Oncoclínicas pela iniciativa de estar levando informação de boa qualidade para as pessoas, e eu tenho certeza que muitos outros bons lives virão a seguir aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, doutor Arthur. Bom, chegamos ao nosso final. Eu agradeço demais a audiência, as perguntas, e aos doutores Arthur Rosa, Nilo Jorge, Rafael Batista pela participação. Eu aproveito para informar que todos, aproveito para informar a todos que essas informações estarão disponíveis nos canais oficiais do Grupo Oncoclínicas, onde estão sendo atualizados conteúdos apurados sobre a Covid-19, com foco nos cuidados dos pacientes oncológicos. Até a próxima. Muito obrigada a todos.